saúde mental e trabalho. Como conciliar? E ó, eu sou uma fisioterapeuta, uma empreendedora, que tenho 3 clínicas, que tenho filhos, 2 filhos, marido, casa. Talvez fica a dica aí de como eu tento dar conta. Eu acho que isso é o mais importante para a saúde mental. A gente entender assim, tá tudo bem se você não der conta. Como que eu faço tudo isso acontecer? Quem sabe, de repente, eu posso te ajudar mostrando um pouquinho do meu caminho, de como isso tento dar certo. Porque eu acho que falar sobre isso também é muito importante. Porque às vezes a gente se cobra muito de achar que a gente tem que fazer tudo isso dar certo e que todas essas caixinhas precisam de funcionar de uma maneira perfeita. E ó, isso não vai acontecer. Curte esse vídeo, compartilha e senta aí pra gente conversar. Falar sobre saúde mental e trabalho, né? Eu acho que num mundo onde tantas pessoas têm adoecido, né? Tantas pessoas conseguem dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo que a gente tem que fazer. Eu acho que a internet ela tem um papel fundamental nesse desequilíbrio emocional, porque a gente tá sempre olhando a grama do vizinho e pensando assim, nossa, fulano dá conta de tudo, né? Nossa, olha, tá vendo ela lá? Imagina, faz ginástica, cuida do cabelo, cuida de sei lá o quê, cuida do filho, cuida da empresa. Meu Deus, eu tô aqui igual a maluca, eu não dou conta de nada. Eu acho que a gente precisa de entender que aquilo, né, apesar da gente... A gente sabe no nosso íntimo, mas essa comparação acaba atrapalhando um pouco a gente. Porque quando a gente olha isso ali na internet tão enquadrado, são takes da vida da pessoa, né? Então isso não é verdade. Então quando a pessoa aparece ali naquele momento do dia, como se tudo tivesse dado certo o dia inteiro e que ela tivesse dado conta daquilo tudo, em vários momentos não deu conta, em vários momentos não deu certo e aquilo não é colocado ali, né? Então eu acho que o primeiro ponto pra gente tentar ter saúde mental é a gente olhar pra gente e não ficar se comparando e tentar se cobrar menos. E olha que eu sou aquela pessoa que também não acha que a gente tem que ficar dando tapinha nas nossas costas, não. Ai, não conseguiu não, tá tudo bem. Não. Eu acho que foco e entender assim, que eu me propus a fazer, eu vou tentar dar o meu melhor. E tá tudo bem em alguma coisa que eu não consegui. E como funciona pra mim, né? Eu acho que eu já tentei ser essa pessoa, né, de achar que eu ia dar conta de tudo, que eu ia ser uma ótima empresária, que eu ia ser uma mãe perfeita, que eu ia conseguir tomar conta de tudo na minha casa, né, com perfeição. E fui me frustrando em algumas coisas, quando de repente eu escutava de algumas pessoas falando assim, ai, mas você não é tão assim legal como isso. E aquilo era uma ofensa pra mim, porque eu achava que por eu dar o meu melhor em todas as coisas, eu era muito boa no que eu fazia, em tudo. E isso não acontece, até porque isso parece que é uma coisa pra fora e não pra dentro. Então quando a gente fica querendo dar conta de muitas coisas pra mostrar pras pessoas que a gente dá conta, isso já é o primeiro erro. Às vezes pode se parecer distante, mas a gente precisa de fazer essa autorreflexão de entender assim, eu tô querendo dar conta de tudo pra mostrar o que é quem. E só importa a gente nesse momento, porque a nossa vida são os nossos afazeres do dia a dia. Isso precisa de ser conversado, né? Primeiro com você, de entender, eu acho que a gente precisa se colocar um pouco no lugar de vulnerabilidade, sabe? E eu acho que quando a gente não dá conta, né, em casa, e isso também eu acho que não é exclusivamente de mulheres, eu acho que um homem também pode estar nessa posição, porque a vida é feita de equilíbrio e desequilíbrio, então tudo precisa de ficar muito claro. Então chegar em casa e falar assim, olha, eu tô nesse momento da minha carreira, eu não tô conseguindo chegar tão cedo em casa, eu não tô conseguindo de repente acompanhar os filhos ou fazer alguma coisa, mas eu vou demorar aqui nesse lugar 6 meses e se dê um prazo. E aí a pessoa que tá com você, a sua casa ou aquela outra função vai entender que é um momento da sua vida, porque senão acaba acontecendo tantas cobranças, né? Porque a gente tá tentando fazer o melhor na nossa empresa naquele momento. Em casa a pessoa tá muito chateada com a gente porque a gente também não tá conseguindo ser presente. Os filhos, a gente não consegue ter tempo às vezes para brincar e tudo isso vira um furacão e acaba adoecendo a gente. Porque a gente quer ser perfeita e a gente quer dar conta de muitas coisas. Então, primeiro, né, eu acho que ter essa conversa é muito importante, mas não se esqueça de prioridade. Então, na vida da gente, né, eu acho que quando a gente olha pra gente e entende o que realmente importa, a gente não abre mão
do que realmente importa. Então, quando eu faço toda essa organização do meu dia, eu sempre coloco o que realmente importa. Então, primeiro, eu entendo assim que para eu dar conta de tudo, eu preciso tomar conta de mim. Eu preciso de ter momentos comigo que realmente me edificam pro resto desse dia, que me tornam mais produtiva. Então, eu me coloco em primeiro lugar assim que meu dia começa. Então, eu não abro mão de fazer um exercício, eu não abro mão de fazer as minhas orações, mesmo se eu tiver que acordar muito cedo. Por quê? Isso me faz forte pro resto do meu dia. Então, o que realmente importa? Eu sou uma pessoa que valorizo muito a família. Então, eu penso assim, que se eu chegar em muitos lugares como empresária e perder, de ver meus filhos crescendo, de perder o meu casamento, de perder a minha vida realmente por causa disso, nenhum lugar que eu chegar vai ser realmente importante para mim. Então, mas talvez isso para você não seja igual para mim. Então, a gente precisa de botar numa balança o que realmente importa para mim. E aí toda a nossa vida precisa de girar um pouco em torno disso. Quais são as minhas prioridades? E banca. Não deixa ninguém chegar para você, por exemplo. É lógico que eu não preciso ficar expondo isso para todo mundo. Mas não é, por exemplo, às vezes alguém chega para mim e fala assim: não, Júlia, eu queria fazer uma reunião com você às 7 horas da manhã. Eu vou dizer para a pessoa assim: não, não é possível, eu não tenho esse horário. Talvez você não precise ficar dando explicação para a pessoa e falar assim: ah, não, 7 horas é a hora que eu vou fazer meu exercício. Tipo assim, não precisa. Você vai dizer assim, olha, eu não tenho esse horário, eu tô ocupada esse horário. Então, ou seja, vamos marcar o próximo? Então, não negocie as coisas que realmente são importantes pra você. Então, isso é... Ninguém consegue marcar nada comigo 7 horas da manhã, porque esse horário já tá ocupado comigo. Eu tenho esse compromisso comigo 7 horas da manhã. Então, nada me faz, né? Então, Júlia, nada? Lógico, né? Que, enfim. Mas é uma exceção, muito exceção, tá? Então, só assim, se tiver que ser uma viagem, então não tem outro horário para eu sair, né? Então, enfim, mas eu vou dar meu jeito. Eu vou tentar encaixar isso, porque isso realmente importa para mim. Então, eu acho que saúde mental primeiro passa por a gente olhar pra gente e a gente se conhecer. Você não vai encontrar a sua saúde mental olhando para mim. Você não vai encontrar a sua saúde mental e uma organização na sua vida profissional olhando para a colega do lado, porque vai das suas prioridades, do que realmente é importante para você, porque isso gera um conforto emocional. E a gente também ser vulnerável, entender, olha, realmente isso eu não vou dar conta, eu não sou muito boa nisso mesmo, e tá tudo bem. Tá tudo bem a gente não dar conta de determinadas coisas, porque a gente sabe do que realmente importa pra gente e ali a gente tá dando conta. Então, é mais ou menos assim que funciona comigo. A minha saúde mental, eu preservo muito ela, cuidando de mim, cuidando do que realmente valorizo para mim. E ao mesmo tempo, eu consigo gerenciar as 3 clínicas, eu consigo gerenciar os meus outros negócios, pensar em novas possibilidades, porque eu começo o meu dia cuidando de mim. E isso me gera clareza mental para eu ser muito eficiente no resto do meu dia e conseguir executar outras tarefas. E aí vale você refletir como realmente as coisas funcionam no seu dia e o que realmente é prioridade. E não abra mão disso. Isso é saúde mental.